Pois é, meu amigo, um dos pontos hoje que chama atenção é que o Temer pode ser o vice-presidente na chapa do Bolsonaro. Será mesmo? Acontece que o Temer se manifestou sobre essa situação. E aí deixou a pulguinha atrás da orelha de muitas pessoas. Vamos falar um pouco sobre o Temer como vice-presidente do Bolsonaro? Outro ponto é o acidente grave que o Lula sofreu e a gente vai expor todos os detalhes sobre esse acidente do Lula aqui para vocês. Além disso, a gente vai falar também de um conflito que está rolando aí que envolve Nicolas Ferreira, Ricardo Salles e o Bolsonaro. Enfim, tem muita informação que a gente vai trazer para vocês. Peço desculpas que os outros editoriais de hoje não ficaram com um áudio muito legal, mas, sabe, são ossos do ofício. A gente está gravando num lugar que não é o nosso lugar adequado e essa questão do ABS vira e mexe, acontece alguma coisa nesse sentido. Mas acredito que o áudio agora tá ok, né? Deixa no comentário se o áudio agora do vídeo tá ok, tá bom? Vamos lá, pessoal. Olha só, começando com comentários para vocês. O José Araújo, ele escreveu o seguinte: o Temer, como vice, sabe o que vai acontecer? O Bolsonaro vai ficar na mão do Alexandre de Moraes. Entre o Temer e o Alexandre de Moraes, não tem segredo. Bolsonaro, se o Alexandre de Moraes ficar no Supremo, o Bolsonaro vai sempre estar na mão do ministro. Estamos lascados. Caramba, tem esse questionamento, muitas pessoas estão falando justamente, mas o Temer, Sandro, é centrão. Mas o Temer é o cara da Dilma. Cara, não tem outra opção para o Bolsonaro. Vocês não entenderam que não existe outra opção para o Bolsonaro? O Bolsonaro não tem outra saída. E aí é aquilo que eu falei para vocês. Entre ser o vice da Dilma ou o cara que derrubou o Lula, é o cara que derrubou o Lula. O Temer é totalmente alinhado com o Alexandre de Moraes? Talvez até seja uma forma aqui de equilibrar a balança. Mas enfim, a gente vai mostrar para vocês o que o Temer falou sobre esse caso, tá? Sobre o que o Temer falou sobre a possibilidade dele ser o vice-presidente do Bolsonaro. Mas antes vamos falar dessa matéria da Gazeta Brasil, vamos falar do Lula. Pois é, o que está acontecendo, pessoal? Lula sobre queda. Saiu muito sangue e eu achei que tinha rachado o cérebro, né? Rachou a cuca, né? Como a gente diz em Goiás. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva revelou na quarta-feira detalhes do acidente doméstico que sofreu no dia 19 de outubro. As informações foram dadas por ele em entrevista para a Rede TV. Foi uma batida muito forte, saiu muito sangue. Eu achei que tinha rachado o cérebro. Durante o incidente, o petista se machucou ao cortar as unhas em um banheiro no Palácio do Alvorada. Ao se abaixar, Lula perdeu o equilíbrio e caiu de costas, resultando em um corte profundo na nuca que exigiu pelo menos 5 pontos. Abre aspas que o Lula narrou o que aconteceu. Eu caí de onde eu nunca deveria ter caído. Ele deveria ter caído de um lugar que você senta, mas não é do banquinho, né? Tá todo mundo torcendo pela queda do Lula, mas é da cadeira do presidente, do trono presidencial, né? Cheguei às 4h30 no sábado, em casa, vindo de São Paulo. Eu sentei para cortar a minha unha, eu cortei a minha unha, lixei a minha unha, aí você fica imaginando essa cena na sua cabeça, né? Sentado em um banco que eu sempre sentei. Atrás do banco que eu estava sentado, tem um espelho e as gavetas. E tem uma hidromassagem grande, com 1 metro e pouco de altura. Quando fui guardar o estojo, em vez de mexer com o banco, eu mexi só com o corpo. E aí é que não teve mais espaço, contou Lula. A minha bunda não levitou. Então, eu caí e bati com a cabeça. Foi uma batida muito forte, saiu muito sangue, eu achei que tinha rachado o cérebro, o casco, sabe? Geralmente o casco de petista é no pé, mas deu para entender o que ele quis falar. Eu fui direto para o hospital privado sírio-libanês. Eu achei que era uma coisa muito grave. A batida mexeu com o cérebro. Eu estou fazendo ressonância magnética a cada 3 dias. Agora, vou fazer outra no domingo para ver se estou 100% curado. Os médicos me recomendaram a não viajar em voo prolongado. Então, suspendi todas as viagens ao mesmo tempo. Estou tomando remédio para prevenção. É o que completou o Lula, o petista aqui. Então, mostra que a
o acidente que o Lula acabou sofrendo foi um acidente mais grave, né? Do que o que tinha sido passado inicialmente. O médico chegou a falar em traumatismo craniano e o Lula ainda está fazendo tratamentos. Teve o lance do olho do Lula que chamou muita atenção, né? Teve um alerta aí sobre o olho do Lula que estava muito avermelhado, poderia ser uma hemorragia, né? Um derrame no olho do Lula. Tudo isso foi aventado aí pela imprensa. Vamos falar do senhor Michel Temer agora? Pois é, tá todo mundo falando se Temer vai ou não vai ser o vice do Bolsonaro, mas ao que depender do Temer, ele parece que não quer não, tá? Temer nega rumores sobre ser vice de Bolsonaro. É brincadeira, só pode. Ainda desdanhou, né? Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, o ex-presidente Michel Temer afastou rumores sobre uma candidatura à vice-presidência da República nas eleições de 2026. O também ex-presidente Jair Bolsonaro teria mencionado a possibilidade de escolher o MDBista como vice, caso reverta sua inelegibilidade. Temer descartou participar de eleições novamente. Eu saí da vida pública, já fiz o que tinha que fazer ao longo de 32 anos. E completou. Se ele, Bolsonaro, disse isso, então ele foi delicado. Se ele falasse que descarta, poderia achar que sou eu quem estou querendo. Ou seja, deu a entender aqui que é o Bolsonaro que está correndo atrás dele, que é ele que quer e que o Bolsonaro descartaria, né? Mas não, o Bolsonaro falou que sim, quer o Temer como vice, e parece que quem descartou aqui foi o Temer. Mas isso não chega a ser uma palavra final. Na política nada é certo. Então, assim, muitos poucos políticos jogam as cartas na mesa antes da hora, e o Temer é um dos políticos mais experientes do Brasil. Então, pode ser que o Temer ainda tope, mas, ao que parece, a princípio, não. Vamos lá, matéria da Carta Capital, site extrema esquerda. Se eu morrer, vão buscar alguém parecido comigo, diz Bolsonaro sobre 2026. Isso é fato. Se o Bolsonaro morrer, e seja por algum atentado, seja por questões naturais, é inevitável que se construiu uma leva de grandes líderes da direita que podem estar em 2026 lutando, né, para reestabelecer a direita no poder. Isso é fato. O Bolsonaro, ele constituiu líderes. Então tem o Tarcísio de Freitas, deu uma queimada na sua imagem com tudo que aconteceu, mas tem o Tarcísio de Freitas. Nós temos também o próprio Nicolas Ferreira, e não para 2026, mas para uma próxima eleição, pode. Tem, sabe, vários nomes, por exemplo, tem a própria Michele Bolsonaro, e aí tem espectros do centro-direita, como o Caiado. Então, o centro-direita e a direita formaram muitos nomes, que podem lançar-se a candidatos caso a falta do Bolsonaro. A matéria do Carta Capital diz o seguinte: o ex-presidente Jair Bolsonaro não mencionou que poderia ser quem poderia ser o seu candidato na eleição de 2026 e reforçou o desejo de concorrer. Ele, contudo, está inelegível por decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Abre aspas. Eu não vou citar o nome agora. A gente não está, por enquanto, proibido de pensar. Eu penso nisso, mas só não externo. O candidato sou eu, disse o ex-capitão em entrevista ao jornal O Globo. Se lá na frente tiver um problema e eu infartar hoje, morrer, vão buscar alguém parecido comigo. Pois é fato que a direita deixou seus herdeiros, né? Então, queria que você deixasse seu comentário aí. E na falta de Bolsonaro, quem você apostaria, né? Coloca no comentário que eu quero saber. Pois é, olha a mídia fazendo uma intriga aqui, mas está latente uma briga acontecendo dentro da direita, né? Matéria do Metrópolis, por exemplo. A Guerra Fria de Nicolas Salles contra Bolsonaro. Será que são os dois que estão guerreando com Bolsonaro? Será que fazer críticas hoje é Guerra Fria? Que eu concordo com o Nicolas. Tá? Eu acho que realmente tem que tomar cuidado com a proximidade com o Centrão, se não for para ser uma coisa realmente que seja eficaz, né? Matéria do Metrópolis. Os deputados federais bolsonaristas Ricardo Salles, do Novo, e Nicolas Ferreira, do PL, deflagraram nos últimos dias uma espécie de guerra fria, com críticas ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Não. Talvez ao PL.
né? Ambos criticaram o ex-mandatário indiretamente por acordos políticos selados com o PL, com partidos do Centrão, com aval de Bolsonaro, como na eleição para a presidência da Câmara dos Deputados. Como vem noticiando a coluna Igor Gadelha, o PL declarou apoio à candidatura do deputado Hugo Mota, do Republicanos, à sucessão de Arthur Lira, mesmo candidato que será apoiado pelo PT e por Lula. Na noite de terça-feira, por exemplo, Nicolas subiu na tribuna da Câmara para criticar a direita por estar perdendo a essência. Ele citou o caso da disputa para o comando da casa em fevereiro de 2025. Abre aspas. Quando se pega a eleição à presidência dessa casa, vejo como uma imoralidade gigantesca colocar em jogo a vida das pessoas. Anistia do 8 de janeiro. Enfim, é uma imoralidade gigantesca já se fazer isso. Não tenho nada contra os candidatos, inclusive já conversei com vários deles respeitosamente. O que quero dizer, direita, é que as pessoas na rua não chegam até nós para dizer vai lá, conquiste uma vaga em tal lugar, vai lá, conquiste uma cadeira no lugar tal. Não, o que eu escuto é eu estou orando por você, não desista, afirmou o Nicolas Ferreira. Cara, eu assino embaixo com o Nicolas. O Nicolas está preocupado, sim, com o interesse do povo. E para mim, o cara que mais representa o povo é o que está preocupado com o seu interesse. O povo não está pedindo, ô Nicolas, consegue uma cadeira lá para nós, lá na comissão tal. Ah, consegue uma cadeira tal. Não é isso. É que não perca a sua essência. E faz sentido o que o Nicolas está falando. Mas o Ricardo Salles se manifestou, falando que isso aqui é uma conversa fiada, né? O Ricardo Salles escreveu o seguinte. Hoje, publicaram uma maledicente matéria, claramente plantando para desgastar a minha relação e a de Nicolas com Bolsonaro. Não conseguirão. Da minha parte, e tenho certeza que também do Nicolas, há muito respeito pelo presidente e seu legado, que muito fez, está fazendo e ainda fará pelo Brasil. Opiniões pontualmente diferentes, às vezes são normais, e eu concordo. Número, gênero e grau com ele. Mas nossa gratidão, reconhecimento e respeito por ele estão acima disso. A despeito da futrica de alguns, o mundo começa a mudar com a vitória de Trump. E a nós cabe fazer a nossa parte no Brasil, deixando estas bobagens de lado. Mostrou sensatez, amadurecimento, né? Mostrou ser um cara maduro, o Ricardo Salles, com essa sua postura. E, cara, para mim, o Ricardo Salles, sem sombra de dúvidas, uma figura que merece todo o respeito, tá? Tanto ele quanto o Nicolas Ferreira. Vamos lá, vamos falar do Pablo Marçal agora. Cúpula do União dá como encaminhada a filiação de Marçal em 2025. Enfim, Pablo Marçal tá de olho, né? Numa vaga, talvez para 2026. Não se sabe se realmente ele vem para presidente da República ou para Senado. É uma figura que já mostrou ter força para o Senado. E, a depender do candidato que se insurja em 2026, seria mais prudente ele concorrer ao Senado e dar apoio para essa figura. Por exemplo, se Bolsonaro conseguir, eu acho que seria mais justo o Marçal dar apoio, né? Até para manter o discurso dele. Mas, enfim, matéria do Metrópolis. O influencer Pablo Marçal, ex-candidato à Prefeitura de São Paulo, cogita deixar o PRTB e já negocia se filiar à União Brasil no primeiro semestre do ano que vem. A informação foi confirmada ao Metrópolis por um dos dirigentes nacionais da sigla. Marçal entrou no PRTB de última hora para disputar a eleição paulistana e acabou virando alvo de adversários por causa de supostas ligações entre integrantes do partido e a facção criminosa do primeiro comando da capital. Ainda a pré-campanha, o influencer tentou conquistar o apoio do União Brasil à sua chapa, mas o partido manteve o acordo com Ricardo Nunes e deixou Marçal em voo solo. Na época, o ex-coach disse que a União queria sua alma em troca do apoio. E agora vai vender a alma para o Marçal vai vender a alma ou já não querem mais a alma do Marçal? Caso confirme a mudança de partido, Marçal terá que lutar contra Ronaldo Caiado pela vaga de candidato à sigla presidente da República. Nunca vai conseguir, tá? Vamos deixar muito claro aqui. O Ronaldo Caiado é uma figura que já tem uma história, uma importância muito grande dentro da União Brasil. Então, para mim, essa sinalização, a não ser que o Pablo Marçal realmente não tenha feito o cálculo, tá, político da maneira adequada, o União Brasil, de forma alguma, vai lançar
né, o Marçal como presidente da República tendo o Caiado. Agora eu vejo uma conjuntura aqui. Ah, e aí vocês têm que ligar um holofote. Eu não estou falando que apoio e nem que não apoio. Eu estou mostrando uma conjuntura para vocês. Caiado, presidente da República, Marçal, senador, com o apoio do Caiado, e Gustavo Lima, meu irmão, Gustavo Lima, senador por Goiás. Pode acontecer. Pode acontecer. Você entende que o Caiado, ele é estrategista também. Ele não deixa de ser. Então, na hipótese de não ter um nome, o Caiado já se lançou. O Caiado, ele tem uma característica que me agrada. Ele tem coragem. Isso é indiscutível. Então, ele já se lançou, falou que vai ser o candidato e ele já vai começar a fazer esse trabalho. E tá, União já lançou o Caiado como candidato a presidente. Então, o que sobra para o Marçal? Ou é vice, ou é governo. Entenda que o Marçal também pode querer o governo de São Paulo, ou é senador. Então, são 3 cargos que o Marçal pode estar de olho com o apoio de um candidato forte à presidência da República. Então, deixa seu comentário. O que você acha aí? Qual seria o melhor cargo para o Marçal? Ou você acha que o Marçal não merece nem estar na vida pública? Não, eu não votaria no Marçal de forma alguma. Se tivesse lá em São Paulo, Marçal, eu não votaria nem para senador, nem para governador e nem para nada, nem para deputado federal. Ou se ele for vice do Caiado, aí que eu não voto de jeito nenhum. Deixa o comentário que eu quero saber. Agora vamos jogar uma bombinha aqui, né? Uma bombinha grande, né? Uma bombona, né? Matéria do Conexão Política, pessoal. Marco Rubio, senador anti-Lula, tá, pessoal? E anti-Maduro e anti-China, é cotado para secretário de Estado. Pois é. Será que vai dar dor de cabeça pro Lula? Acho que vai, hein? Vamos lá, o presidente dos Estados Unidos, eleito, né? Donald Trump, já iniciou os movimentos para definir os nomes que ocuparão os principais cargos em seu novo mandato. Uma das escolhas mais aguardadas, tanto nacional quanto internacionalmente, é o secretário de Estado, posição central nas relações exteriores do país. O seu cargo ganha ainda mais atenção no atual cenário global, marcado por conflitos e disputas comerciais durante seu primeiro mandato. Trump retirou os Estados Unidos de várias organizações internacionais, como a Unesco, e pressionou os países membros da OTAN a aumentarem os seus gastos militares. Entre os cotados para a Secretaria de Estado está o senador da Flórida, Marco Rubio, conhecido por sua postura firme contra regimes como Cuba, Irã e Venezuela. Rubio é um crítico ferrenho do governo Lula e uma das vozes no movimento anti-China nos Estados Unidos. De origem cubana, ele construiu sua carreira política com base nas demandas da diáspora cubana. Pois é, meu amigo. Embora Rubio tenha sido considerado para vice de Trump, ele diverge do presidente em alguns pontos, especialmente em relação ao apoio à Ucrânia. Pois é. Vai dar dor de cabeça para o Lula. O secretário-geral de Estado. Olha como o Brasil está intimamente ligado com os Estados Unidos, né? O primeiro, o secretário-geral ali, anti-Lula. O Elon Musk, anti-STF, que vai ser o conselheiro-geral. Meu amigo. E aí, o bicho tá pegando. O Boulos foi sensato. Disse que vão levar uma surra. E é o que parece, né? Esses mapas que você tá vendo é o do Brasil, né? Azul no Brasil significa direita e vermelho significa esquerda. Nos Estados Unidos, o vermelho significa direita e o azul esquerda, tá? Boulos diz temer derrota histórica em 2026. Viver sob os governos de esquerda é a pior propaganda que eles podem fazer para si mesmos. Tentam sufocar o senso crítico e controlar o pensamento das pessoas. Mas quem quer viver em liberdade percebe o quanto esses governos destroem nossa economia, nossa espiritualidade e nossa estrutura familiar. Pois é, essa publicação foi do Major Meca, né? Obrigado, Major Meca, que fez essa publicação. E aí, fica o ponto aqui. O Boulos já está contando. Nós vamos levar uma surra sem precedentes. E aí, meu amigo? Não adianta vir com essa historinha de 51%. Ah, não, vai ser assim. Lá nos Estados Unidos tentaram e vocês viram os resultados. Então, agora falta saber
quem vai ser o candidato da direita. Mas o Lula, se ele tiver um pouquinho de sanidade, ele não concorre. Porque vai manchar, né? O seu final de carreira levando uma surra ainda. Né? O Lula já conseguiu se impor, foi presidente por último, pode só sair como o pior presidente que o Brasil já teve. Ele pode só ter esse mérito. Agora, sair como o pior presidente que o Brasil já teve, rechaçado ainda, não é bom. Não é bom para o Lula. Então, eu aposto que o Lula não concorre mais. Né? E eu estou torcendo muito por isso. Bom? E se concorrer também, vai perder. Tem esse detalhe também. Beleza? Pessoal, obrigado por ter ficado até o final do vídeo. Estou colocando aqui o Revolução contra o Sistema para que você possa fazer o download do livro aí. E se você gostou, curte, compartilha e manda para mais pessoas para que elas conheçam aí o nosso trabalho, para que elas entendam a importância de manter vocês sempre atualizados sobre o que é a política brasileira, tá bom? Hoje, aqui no Uruguai, né, eu conheci alguns brasileiros aqui. E os caras já conheciam do canal, vieram conversar comigo, né? Um abraço pro Vinícius. Ah, doutor Sandro, você tá aí. Conheci a dona Ângela também. Ô, doutor Sandro, você tá aí? Como é que você tá? E aí eles, cara, não dá. Não aguento mais Brasil. Tô saindo. E o Uruguai é uma excelente opção. Todos sabem disso, né? Então, o Uruguai é o lugar mais barato. É o lugar que você vai ser mais bem recebido, sem sombra de dúvidas. Então, é um lugar que, sem sombra de dúvidas, vale a pena, tá bom? Obrigado, pessoal. E quem quiser fazer a imigração para o Uruguai, é só entrar em contato aqui, tá? Manda uma mensagem nesse telefone aqui, vai entrar em contato direto com a minha equipe, que vai estar atendendo você, e eu já estou aqui no Uruguai para te atender. Muito bem, tá bom? Muito obrigado, um grande abraço, fica com Deus e até o próximo editorial.